aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Mazeiro, eu sou zootecnista pela Universidade de São Paulo, na FISEA em Pirassununga, e atualmente faço mestrado no programa de Ciência Animal e Pastagens da Exalc em Piracicaba. Nas últimas semanas eu dei um curso sobre criação de gansos, raças e padrões. Quem acompanhou pelo Instagram e tal me pediu para fazer um vídeo fazendo um resumo do que aconteceu nessa live. Então eu vou fazer esse vídeo, como primeiro vídeo do canal, e espero que vocês gostem. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre gansos domésticos, a sua origem, raças e padrões. Para quem não sabe, eu já devo ter falado na live, eu crio gansos desde os 14 anos, hoje eu já estou com 23, e no ano passado eu recebi uma proposta do Mário Salviato para trabalhar em conjunto com ele. Acabei fazendo meu estágio de formação lá também. E desde então a gente vem trabalhando com as aves aquáticas do criatório. Eu vou falar de duas espécies, que são as espécies domésticas, consideradas de produção, porque foram domesticadas há muito tempo, muito mais tempo do que as outras espécies de ganso. E essas espécies é o ganso doméstico europeu, que o nome científico dele é Anser domesticus, e o ganso sinaleiro, que o nome científico dele é Anser cygnoides domesticus. Os patos, gansos, marrecos e cisne pertencem todos à família Anatidae, que pode ser dividida em 3 grupos: grupo dos patos e marrecos, grupo dos gansos e grupo dos cisnes. No grupo dos patos e marrecos, nós temos o gênero Anas e o gênero Cairina. No gênero Anas, nós temos o Anas patriorhynchus domesticus, que nada mais é do que o nosso marreco doméstico. E no gênero Cairina, nós temos o Cairina moschata momelanotus, o nosso pato doméstico. Já no grupo dos gansos, nós temos o gênero Anser e mais outros 7 gêneros que não são domésticos. Dentro do gênero Anser, nós temos o Anser domesticus, que é o ganso europeu, e o Anser cygnoides domesticus, que é o ganso asiático doméstico ou ganso sinaleiro. Eu não vou falar hoje de cisne, mas para quem quiser, deixa o comentário aí que eu faço um vídeo sobre cisnes mais para frente. Os gansos, basicamente, eles vieram de 2 ancestrais, O ganso sinaleiro veio do ganso cisne, que é o Anser cygnoides, e o ganso europeu ele veio do ganso bravo, que é o Anser, espécies selvagens. Tudo que eu for falar nesse vídeo foi baseado nesse British Poultry Standards, que é um livro de padrões de raça, ou nesse outro livro, The Book of Geese, que é um livro sobre criação de ganso. A primeira espécie que eu vou falar vai ser do ganso doméstico europeu. Ele teve a domesticação entre 4.000 a 6.000 anos antes de Cristo na Europa e na África. As cores dele podem ser do branco ao cinza escuro e também o buff. É uma espécie que foi selecionada para carne, vísceras e plumas. Algumas raças chegam a pesar mais de 10 kg. As principais raças no Brasil são Toulouse, Eden, Sebastopol ou frisado e o caipira. Quando nós falamos de julgamento ou exognose de animais, é importante sabermos um pouco de morfologia e termos usados para definir algumas partes do corpo do animal. Nos gansos a gente chama a parte superior do bico de cume, a parte superior da cabeça de coroa, as partições de penas do pescoço são aquelas ranhuras que tem entre as penas do pescoço, a parte superior das costas a gente chama de dorso, as penas primárias, penas secundárias, a cauda, asa, ventre ou oveira, palma ou palmilha, que é as membranas interdigitais, lobos, que é aquela parte que fica pendurada no ventre do animal, quilha, que é logo abaixo do peito, barbela, serrilhado do bico e unha, que é a ponta do bico. Bom, a primeira raça de ganso europeu que a gente vai falar é a raça Toulouse. A raça Toulouse tem origem francesa na região de Toulouse, por isso o nome. As cores originais é totalmente cinza,
com a região traseira branca, assim como o ganso selvagem. Com cruzamentos com outras raças, acabou surgindo outras cores que já são reconhecidas da raça, como o buff, o branco, o lavanda e o azul. Essa raça foi selecionada para carne, fígado e plumas, chegando a pesar mais de 12 quilos. Apesar de pesar mais de 12 quilos, existem vários padrões e linhagens dentro dessa raça. Algumas delas são o Toulouse francês, o Toulouse industrial, da Grimaud, o Toulouse Tufted e o Toulouse gigante de barbela. O primeiro que eu vou falar é o Toulouse francês. Ela é uma ave francesa desenvolvida da domesticação e melhoramento do Anser selvagem para corte. É uma ave de cor cinza, crescimento acelerado, presença de barbela pouco pronunciada e presença de excessos de peles pelo corpo, que foi uma seleção feita para ter mais superfície de contato. Quanto mais superfície de contato, mais pele, mais plumas. Essa foi uma seleção que eles fizeram para a produção de pluma para travesseiro, que hoje é proibida por conta das normas de bem-estar animal. A empresa de genética Grimaud usou o Toulouse para criar uma linhagem comercial que fosse de rápido crescimento e economicamente viável para os produtores de corte. Outro padrão da raça Toulouse é o Toulouse Tufted. É uma mutação do Toulouse francês e pode ou não ter presença de barbela, e ela é interessante pela presença de um tupete sobre a cabeça. E ela se popularizou entre os criadores por conta desse aspecto peculiar. Há quem diga que o tupete teve origem do cruzamento com o Roman Tuft, mas isso não foi comprovado. A joia da coroa da rainha é o Toulouse gigante de barbela. Ele foi criado em 1840 a partir do Toulouse francês e da cooperação entre os criadores europeus e americanos. É a raça mais pesada de ganso, tem a presença de uma grande barbela e é a raça mais valorizada em exposição e concurso. Tem a coloração cinza, sem manchas e porte horizontal. Quando falamos de padrão da raça Toulouse, é interessante notar, a partir dessa foto do criador Pedro Algoba Gil da Espanha, a gente pode notar um bom padrão da raça Toulouse. E como é que eu avalio esse padrão? Você pode usar para avaliar esse padrão algumas linhas. Se você traçar uma linha da inserção da cauda até a inserção do pescoço, você vai ver que você tem praticamente uma reta. E quando você traça uma linha da inserção do pescoço até a orelha do animal, você vê também que vai formar uma reta. E essas retas, entre elas, formam um ângulo de praticamente 90 graus. Esse é o ideal da raça Toulouse. Além disso, a oveira e a quilha do animal devem estar próximos do chão. O corpo do animal deve parecer um quadrado, tanto de frente quanto lateralmente. A partir do cruzamento com outras raças, surgiram novas cores do Toulouse que hoje já são aceitas pelos estándares. São elas a cor buff e a cor branca. Outra raça que tem origem no ganso europeu é a raça Eden. Ela tem origem alemã e porte tão grande quanto do Toulouse. A cor dela é totalmente branca, com bicos alaranjados e pés rosados, além dos olhos azuis. Ela também foi selecionada para carne e plumas, chegando a pesar cerca de 12 a 15 quilos. É uma raça que foi praticamente extinta no Brasil por conta do cruzamento com o sinaleiro branco. No mundo existem duas principais linhagens, o Eden continental e o Eden britânico. A principal diferença entre as duas é o comprimento e largura do pescoço. A raça Sebastopol, também conhecida como Danúbio ou Frisado, é uma das grandes atrações nos concursos de beleza de aves. Ela tem origem na Europa Oriental e é de porte pequeno. A cor dela pode ser variada. É uma raça de cunho totalmente ornamental. O padrão da raça é medido pela quantidade de penas e pelo comprimento e encaracolamento delas. Quanto mais frisado, mais valorizado é o animal. Existem muitas raças de ganso europeu no mundo. Uma delas é a raça Pomerânia, que não existe no Brasil. Outra raça que não existe no Brasil é a raça Pilgrim. Um aspecto interessante dessa raça é que os machos são totalmente brancos e as fêmeas são cinza com a cara branca. Então esses animais podem ser sexados já que nascem pela cor. Outra raça que não existe no Brasil é a raça American Buff. Essa raça tem um gene que altera a deposição de melanina nas penas. Então elas podem ser buff, lavanda ou azul. A raça Roman Tufted é uma raça muito semelhante ao marreco de pompom. Ela possui um tupete no topo da cabeça. Também é uma raça de pequeno porte. Uma raça com aspecto bem peculiar é a raça Tula. Ela possui o bico curto, como se fosse o índio bico curto dos gansos. Outra espécie de ganso muito criada no Brasil é o ganso sinaleiro. Ele tem sua domesticação de 8.000 a 10.000 anos a.C. na Ásia. As cores podem ser branco e pardo. Ela foi selecionada para carne
e também para a segurança devido ao som emitido pelos machos dessa espécie. A principal característica que diferencia dos gansos europeus é a presença do botão ou chifre no bico. Um erro muito comum dos criadores é chamar a raça chinês de sinaleiro, sendo que o ganso africano também é sinaleiro. Na verdade, o chinês é um tipo de sinaleiro e o africano também é um tipo de sinaleiro, porque sinaleiro é uma espécie e africano e chinês são uma raça. Ambas são as principais raças no Brasil, chinês e africano. O ganso sinaleiro chinês é uma ave de corpo ereto, raça de médio porte, pescoço comprido, cabeça fina, botão do bico bem desenvolvido. Na cor branca, ela é totalmente branca, com pés e bico laranja, olhos azuis. Na cor parda, é totalmente parda, com a região traseira e ventral branca, faixa escura percorrendo toda a cabeça e pescoço até as espáduas, bico totalmente preto, com faixa branca na base e pés cor laranja. É interessante notar o porte ereto do ganso chinês. Se traçarmos uma linha entre a inserção da cauda e a inserção do pescoço, vemos que essa linha será inclinada. Se traçarmos uma linha da inserção do pescoço à orelha, vemos que essa linha é praticamente reta. Ao contrário do ganso Toulouse e do ganso africano, vemos que o ângulo entre as duas linhas é um ângulo bem mais aberto, o que é causado pela inclinação do corpo do ganso chinês. Outra característica interessante é a formação de um C entre a ponta do peito e a ponta do bico. Uma das raças que tem se tornado popular no Brasil nos últimos anos é o ganso sinaleiro africano, que muitas pessoas confundem com o ganso chinês pardo. Apesar do nome, o ganso africano não surgiu na África. Ele tem esse nome porque os chineses tinham o costume de chamar tudo que fosse exótico de Guiné. E como a Guiné fica na África, com o tempo eles acabaram chamando essa raça de ganso africano. É uma ave de corpo horizontalizado, teve origem da raça cabeça de leão, é uma raça de grande porte, com pescoço curto e grosso, cabeça grande, botão do bico bem arredondado, podendo ser da cor branca, admitindo manchas pequenas na cabeça, com pés e bicos laranjas e olhos azuis. E a cor parda, assim como a cor parda do ganso chinês. Aqui temos a raça que deu origem ao ganso africano, a raça cabeça de leão. Quando avaliamos um ganso africano, podemos traçar uma linha da inserção da cauda até a inserção do pescoço, e essa será ligeiramente inclinada, porém menos inclinada do que a do ganso chinês. Traçando outra linha da inserção do pescoço até a orelha, também teremos uma linha reta, mas repare como o pescoço do africano é grosso. Temos então entre as duas retas um ângulo quase reto. Olha só a diferença com o ganso chinês. O ganso chinês tem o corpo muito mais inclinado e o pescoço bem mais fino. Essa é uma foto do criatório Mário Salviato do ganso africano na cor branca. Apesar de ser duas espécies diferentes, os gansos europeus e asiáticos, ou sinaleiros, podem produzir híbridos férteis. Isso foi usado para criar novas raças e mutações de cor. Uma delas é o africano buff, que é um cruzamento entre o Toulouse buff e o africano, com o objetivo de fixar a cor buff nos africanos. Outro exemplo é a raça Steinbacher, ou a raça Komogore. Quando avaliamos gansos, existem alguns defeitos e faltas que são eliminatórios. Um deles é a asa de anjo. A asa de anjo é uma disfunção nutricional causada na infância do animal, por excesso de proteína. Ela causa a torção da ponta da asa para fora do corpo. Se descoberta no começo, a asa de anjo pode ser revertida. Outro defeito são animais que possuem o pescoço torto ou outros problemas ósseos. Devemos ficar atentos aos padrões de cor das raças, evitando manchas tanto no branco quanto nos pardos e cinzas, assim como manchas no bico. Normalmente, acontece quando se cruza a cor parda com a cor branca. No caso dos sinaleiros, os pardos obrigatoriamente têm que ter o bico todo preto, sem manchas laranja. Existem outras espécies de gansos selvagens, que eu não abordei aqui, mas eu posso falar se vocês quiserem. Só deixar aí nos comentários. São elas: ganso canadense, ganso do Orinoco, ganso cereopsis, freirinha, ganso do Egito e ganso do Havaí.
além de outras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal.